o nosso trabalho busca apresentar a você os mais sólidos fundamentos que tornarão você capaz de atingir propósitos que de outra maneira poderia ser muito mais difícil. A estrada seria muito mais longa, portanto mais cansativa, mais exaustiva, desanimadora. Nosso objetivo é ajudar você a remir o tempo. Perceber que muitos ideais estão ao teu alcance, sim. Então, apresentamos para ti esses fundamentos. E hoje ele é fenomenal, também imperativo. Se nós compreendermos o que significa o tema que vamos considerar hoje e começar a aplicar em nossa vida, você nunca mais será o mesmo. Eu estou aqui diante de Deus e dos santos anjos. Eu experimentei, está sendo magnífico na minha vida. Eu estou só aprendendo junto com você. Eu não vou apresentar algo que eu não estou vivendo. Seria hipocrisia, isso eu não faço. Deus é sabedor. E tudo que tem sido de grandioso cunho espiritual para a minha vida, eu procuro tornar conhecido aquilo que é praticável, mas que requer algum esforço. E esse esforço também vem do alto. Eu te ajudo, eu te esforço com a minha mão direita fiel, 41:10 do livro de Isaías. Então você pode contar com essa ajuda. Ela é poderosa demais. E você pode contar que todas as promessas de Deus, 7.486 aqui que eu não me canso de repetir, cada uma vem com um poder capacitador para você alcançá-la. Isto é algo grandioso demais para nossa mente humana poder assimilar com facilidade. Enfim, como tornar a mente forte para vencer? Quinto fundamento: desenvolver a maestria da meditação. Isto é uma arte. E vamos entender como isto pode acontecer na minha e na tua vida. Eu estou experimentando, eu repito. Examine comigo esta declaração extraordinária que eu vou tecer a você, partindo de apontamentos das Escrituras Sagradas, os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia à meditação, à oração, ao estudo das Escrituras, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora e transformadora sobre os que os cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor, por todas as graças do novo nascimento. Suas orações sinceras penetrarão além do véu. E essa classe possuirá santa ousadia em vir à presença do infinito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 112, quarto parágrafo. Eu amo esse texto. Eu tenho buscado aprender dele. E a gente aprende quando pratica.
não pode ser apenas teoria na nossa vida, mas prática. Então, após experimentar, a gente procura explicar como. Porque aí vem realmente o grande âmago do aprendizado. Palavras podem convencer, mas quando aprendemos e praticamos, torna-se exemplo e exemplos arrastam. Vamos nos utilizar de um exemplo bíblico. Livro de Gênesis, capítulo 5, verso 21 a 24. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. As Escrituras relatam que ele foi transladado por Deus. Ele aprendeu a viver com o seu Criador. E ele o amou intensamente. Eles viviam juntos. Não esqueça que Deus é onisciente e onipresente. Desta forma, eu também aprendi que quem conhece a Jesus, é impossível não se apaixonar. É impossível não querer viver com Ele mais. Ainda que eu estaria a anos-luz de Enoque, eu posso te garantir que nada e ninguém é mais fascinante do que Cristo e a sua companhia incomparável e certa em todo momento que você precisar. Porque Ele disse que nunca deixaria ou desampararia um filhinho seu. Deuteronômio 31, verso 8. E Hebreus 13, verso 5 e 8. Agora, também a Bíblia fala que não houve apenas um Enoque, mas 2 Enoques. Este Enoque é filho de Jarede, 6 gerações após Adão. Mas houve um outro Enoque antes deste Enoque, que por acaso era neto de Adão, filho de Caim. E as Escrituras remontam que ele deve ter sido o primeiro filho do apóstata e homicida, filho de Adão e Eva. 4,16 do livro de Gênesis. Saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden, e conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E aí continua. Então, qual é o ponto importante a ser considerado aqui nesta citação desses versos? É o verso 16. Saiu Caim diante da face do Senhor. O contrário, Enoque, ele não deixou Deus. Quando conheceu a Cristo intimamente, ele passou a andar com Deus, ao ponto que tão dependente se tornou que o Senhor entendeu, não podia mais deixá-lo só. Teria que levá-lo para o céu com ele. Ao ponto que ele está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, o livro dos heróis da Bíblia. Verso 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradava a Deus.
Sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus, no verso 6. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que os buscam. E o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Romanos 1,17, Gálatas 3, verso 16, dentre outros versos. E a última citação de Enoque, filho de Jared, a sexta geração de Adão, está em Judas, nos versos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ou seja, a sexta geração, o sétimo depois de Adão, um profeta de Deus que ele se tornou. Lembre-se o que diz o dicionário bíblico SDA, que profeta é uma pessoa escolhida e capacitada por Deus, com poderes sobrenaturais, para ser seu representante, ou seja, seu porta-voz, assim como Enoque se tornou. E ele, nesse texto, diz: aqueles que viveram em impiedade, por todas as duras palavras que, como pecadores, disseram sobre ele, o Criador, Jesus de Nazaré. Então, a arte da meditação me ajuda a refletir melhor em que especificidade de palavras deve ser cheia a minha boca, primeiro meu coração. E estes são capazes de pensar, meditar, porque estão adquirindo maestria emocional para abrirem a boca com destreza, palavras abalizadas, que edifiquem, que enalteçam aquele que o criou e que ajudem outros a poderem chegar mais perto daquele que é a fonte da vida. Que larga diferença. Não são impulsionados temperamentalmente, mas por princípios. Como diz no livro Testemunhos para a Igreja de Deus, volume 1, página 167, que Deus deve ser honrado por princípios, não por emoções. A arte de andar com Deus te oferece princípios, porque você é ensinado dele mesmo. E a arte de andar no mundo vai te propor emoções. Eu repito, temperamentalmente abalados, afetados por acontecimentos passageiros. Porque esse mundo é só uma passagem, tão somente. Efêmero demais para considerarmos a eternidade pareando uma coisa com a outra. A essência que a gente quer te apresentar aqui é como aprender a passar um tempo só. O mais extraordinário cenário para se meditar é a eternidade. E a Bíblia também nos diz que a eternidade é esta: que conheçam a Ti, Pai, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Evangelho de João 17, verso 3.
Então parar. Amigo, minha irmã, parar e dedicar um tempo para deixar que o Criador toque o teu, assim como eu quero que o meu coração seja tocado. Porque se eu e você não formos, nós não poderemos tocar ninguém. Quem eu e você somos em público é justamente isto. É o que nós somos primeiro no privado. É o testemunho do nosso quarto. É dito que o cristão é posto à prova quando ele está sozinho. E quando ele passa nesta prova, então, ele vai se encontrar autêntico aos olhos de Deus e depois dos homens. O maior testemunho que um homem pode oferecer em toda a sua vida é o testemunho lá no seu quarto. Aquele que ninguém vê, é só ele e Deus. Que testemunho teu quarto pode dar de tua vida pessoal, de tua comunhão? O que tem movido e elevado o teu coração? Tudo começa no quarto, que alguns chamam de quarto de guerra. A grande guerra é justamente nesses quartos, entre quatro paredes, onde qualquer um de nós pode se atirar aos pés do Criador e clamar por forças para vencer a desconsagração natural de todo homem, que por uma forma terrivelmente infortúnia tornaram-se carnalmente inclinados contra tudo que se chama Deus, como sua própria lei, que é o seu caráter. Romanos 8, verso 7 e 5, verso 10. Eu necessito quebrar este maldito sofisma incutido na minha e todos na sua mente por esse mundo que jaz do maligno. Primeira Epístola de João 5, verso 19. E só há uma maneira, a sós com Deus. Enoque descobriu e já está além do terceiro céu, bem juntinho do Senhor. Paulo citou em 1 Coríntios 15, 55 a 57, um texto maravilhoso, que Enoque já pôde vivê-lo. E lá se diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enoque descobriu isso. Ele descobriu como vencer a morte, andar com Deus, amar a Deus, caminhar com Ele, e jamais o deixar. Não é maravilhoso? Enoque, citado tão poucas vezes nas Escrituras, deixou mais que uma universidade de conhecimento quanto à intimidade com Deus, quanto à arte de meditar com Cristo, em Cristo e para Cristo. Como aprender a estar só e a brilhar. O tema é tão relevante, tão profundo, que amanhã eu vou oferecer para você um adendo de tudo que nós aqui vimos hoje, com mais particularidades, detalhes do céu, para poder ajudar você a chegar tão perto quanto você desejar. Amém? Pai, em Cristo Jesus, aquele que Enoque andou, aquele que eu quero também aprender a andar, aquele que eu sei, Pai, não preciso eu ser um profeta. Muitos sinceros querem também este aprendizado. E nós estamos aqui nesse canal buscando de todas as maneiras mostrar que isso é possível. Que em pleno século XXI tem homens que andam com Deus,
Quando eu descobri isso, eu disse, eu também quero ser um destes, Senhor. Me ensina. E ensina meus irmãos. Me ensina a gente a viver de Cristo, a andar com Ele e aprender dele todas as coisas necessárias para a nossa salvação e vida eterna. E quando aprendermos, Pai, nos ajude a ter um instinto profuso de compartilhar. Nossa família está esperando essa experiência pessoal nossa, primária com Deus. Filhinhos da gente não viram ainda como Deus pode se manifestar em nossas vidas. Nossos cônjuges provenientes de uma bênção que nós muitas vezes não reconhecemos, ainda também não viram possivelmente Cristo em nós. E aí duvidam desse evangelho que nós apresentamos, se é que estamos apresentando quando deveríamos, como deveríamos. Deus, nós precisamos de socorro, nós precisamos de uma ajuda que homem nenhum pode nos dar, senão o Senhor. A oração é uma arte, as escrituras é o conduto, e a presença de Deus é a essência. Transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma as pessoas que amamos, as que ainda não amamos, aqueles que fazem parte do nosso caminho, amigos, colegas de trabalho, colegas de classe, de aula, colegas que chamamos de irmãos. Alguns são, alguns não sabem o que é ser irmãos das nossas comunidades, seja quem for. Que venhamos apresentar a esse mundo Enoques modernos, mas com o nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amigos, por favor, inscrevam-se no canal se vocês ainda não são. Nós não vamos poder prosperar esparramando boas novas sem inscrições, porque a plataforma do YouTube exige ver esta ascensão de inscritos, senão ela não partilha a mais ninguém, fica só num pequeno grupo. Isso não vai oferecer crescimento. E ela também exige que você acione o sininho, como marca que aquilo é relevante, que você coloque um like ou um dislike, que você teça um comentário e compartilhe. E no fundo, tudo isso vai ser uma bênção, porque mais pessoas terão acesso às promessas de Deus e poderão conhecer a intimidade com Cristo, que é imbatível. Nada pode se sobrepor a isto. Nunca mais serão as mesmas pessoas, como eu mesmo nunca mais fui o mesmo homem. Dê a eles essa chance que Deus está dando para nós. Eu apelo em Cristo e sei que Ele vai te abençoar por isto também. Amém? Obrigado por nos ajudar.